qual é a mágica aí que vocês estão arrumando tanto recurso? Porque se não foi feito antes, por exemplo, a questão do saneamento, se em 4 anos vocês elevam de quase zero para 70% o tratamento de água e esgoto em São Luís, é uma revolução. Como é que São Luís tem quantos anos? 500 anos, 400 anos? Nunca foi feito. Uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então eu perguntei qual é a mágica. Ele falou, olha, a mágica é o seguinte, a gente aplica bem os recursos, a gente reduziu muito o custeio da máquina. Para quem não sabe, o custeio da máquina são, por exemplo, diziam aqui que havia um gasto imenso de flores. Um gasto, entre outros itens, gigantesco de flores. O secretário de saúde, que agora me escapa o nome dele, é o Carlos Lula. É o nosso Lula. É o Lula maranhense. Ele me disse o seguinte, que teve um empreiteiro que ficou surpreso ao saber que ia ter que fazer a obra mesmo. Não era só fazer licitação, receber, ia ter que fazer a obra. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Essa é a questão central, Eduardo. Primeiro, usar bem os recursos disponíveis, recursos próprios, recursos federais, recursos de operação de crédito. Usar bem, que eu me refiro, abrange 2 questões fundamentais. Primeiro, usar com honestidade, com probidade. 2, usar com eficiência, com velocidade. Procurar o melhor preço, cobrar, isso que o secretário te falou. Cobrar meta, cobrar resultado, e isso nós fazemos muito intensamente sob a minha supervisão pessoal. Eu comando o governo assim, no detalhe. Isso me consome muito tempo, naturalmente, full time, de domingo a domingo, de manhã, tarde, noite, de madrugada, mas dá resultado, porque existe um comando, existe uma direção e existe monitoramento feito por uma equipe que exatamente se encarrega de garantir que os resultados apareçam, como nós já tivemos resultados bastante expressivos e vamos ter muito mais agora em 2017, muita entrega, muita obra, muita inauguração em todas as áreas praticamente de governo. E a segunda questão, além de usar bem o recurso disponível, foi os cortes que nós fizemos. Nós chegamos a economizar aqui coisa de 300 milhões de reais, cortando despesas administrativas no Porto de Itaqui, despesas como esses itens de casas, festas, banquetes, flores, comida, helicóptero, avião, funcionários, etc. Então, nós rompemos essa lógica feudal que o Maranhão tinha, a lógica da corte, a lógica dos cortesãos, enfim. Tem gente que não gosta disso, tem gente que às vezes eu vou no restaurante, a pessoa me olha lá de cara feia, porque ela provavelmente lucrava. Claro que isso era funcional para muita gente, era meio de vida para um segmento pequeno, mas que existia, que gravitava em torno desses negócios que se estabeleciam com o uso dos recursos públicos. Então nós cortamos isso. E isso gera também uma soma de recursos que nos permitiu navegar bem até aqui, apesar da intensidade da perda de recursos. Eu perdi aqui mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais de receitas federais, com a queda do FPE, porque cai recessão, cai imposto de renda, cai FPE é o Fundo de Participação dos Estados. Nós perdemos 1 bilhão e 200 milhões. Então nós estamos governando com 1 bilhão e 200 milhões a menos. Isso em parte foi compensado também porque nós temos uma gestão tributária séria aqui. Então nós redimos também muito privilégio fiscal que havia, muitas isenções mal explicadas, mal resolvidas, regimes especiais tributários que não tinham nenhuma finalidade econômica de gerar empregos. Então nós também revimos muitos privilégios privados. E isso permitiu também que nós recuperássemos um pouco essa perda de arrecadação federal. Então a gente não tem dinheiro sobrando para obras faraônicas, grandes obras, mas para o fundamental a gente tem. O fundamental é essa qualificação da infraestrutura que nós temos feito, rodovias, ampliação do porto, serviços públicos como saúde, educação, e a construção de uma infraestrutura social que garanta a distribuição de renda por intermédio da universalização progressiva de serviços públicos.
Governador, os eventos na penitenciária de Pedrinhas, o que aconteceu chocou o Brasil, o mundo. Eu fiquei sabendo das construções de presídios e outras iniciativas do seu governo para melhorar a situação explosiva do sistema carcerário maranhense. E eu queria que o senhor nos falasse o que foi feito em Pedrinhas, se aquilo está sendo, e também a questão do sistema carcerário maranhense, que é uma situação limite que vigia aqui no estado, e o que a gente pode, o que está sendo feito, os presídios e tal, para que as pessoas, para que o Brasil não tenha uma aberração dessa, né? É uma situação realmente muito grave que nós recebemos. Os eventos são conhecidos de todos. Nós temos um processo de requalificação desse complexo penitenciário que abrangeu passos que já foram dados e passos que estão em curso, em andamento. Por exemplo, nós retomamos a autoridade do Estado sobre o sistema. Antes havia uma anomia completa. Cada um fazia o que queria dentro do sistema. Então nós implantamos protocolos, medidas, normas, regras, implantamos procedimentos de segurança, conseguimos reduzir dramaticamente, reduzir profundamente os indicadores de violência no interior do sistema. Não conseguimos ainda zerar, que é o que nós gostaríamos, mas estamos caminhando nessa direção para zerar mortes violentas, fugas, etc. Nós ampliamos o número de vagas, 1.800 novas vagas que foram geradas a partir de medidas gerenciais, obras também que foram executadas em várias regiões, e estamos também modernizando o complexo com, por exemplo, a implantação de equipamentos de revista por body scan, para pôr fim à chamada revista vexatória e melhorar a segurança. Só na primeira semana que esse sistema funcionou, foi recentemente inaugurado, nós pegamos, por exemplo, celulares dentro de ventilador, por exemplo. Celulares que é um clássico em todo o sistema penitenciário, infelizmente, da transporte clandestino de objetos, marcadamente celulares, usando o próprio corpo dos visitantes, às vezes dos advogados, eventualmente. Então, nós estamos investindo em tecnologia também, investindo em recursos humanos, fizemos concursos seletivos para melhorar a quantidade e a qualidade dos agentes penitenciários e temos, portanto, bastante êxito nesse processo, mas reconhecemos que temos muito o que fazer. Mas muito. Isso é uma questão estrutural da própria concepção da pena privativa de liberdade. O que o senhor acha que precisa ser feito no total, uma obra para tornar o sistema carcerário maranhense, que isso não existe no Brasil inteiro, né? Um sistema carcerário que seja minimamente civilizado. Nós não temos isso no Brasil. Mas seria uma coisa incrível que um estado como esse pudesse produzir um sistema carcerário muitas vezes melhor do que em outros lugares. Eu acho que isso, para a autoestima até dos povos das regiões norte e nordeste, que sofrem muitas vezes com um certo preconceito, seria muito positivo. Eu acho que nesse sentido a iniciativa, o Maranhão, o seu governo no Maranhão, ele pode ser histórico para essa região. Nós estamos caminhando com esses investimentos que abrangem, por exemplo, oficinas de trabalho. Nós multiplicamos por 5 o número de presos que estudam. Nós estamos ampliando o acesso ao trabalho. São medidas que são essenciais para que a pena privativa de liberdade cumpra um dos seus objetivos. Agora, por outro lado, e essa não é uma questão maranhense, sim, brasileira e em larga medida até internacional, quando a gente olha, por exemplo, a situação do sistema penal e penitenciário dos Estados Unidos, encontramos, infelizmente, por uma hegemonia de um certo pensamento jurídico, a ideia de que punição é igual à prisão.
E, então, nós precisamos também, por outro lado, para não ficar enxugando gelo, romper com uma certa cultura do encarceramento. A pena privativa de liberdade deve ser excepcional. Ela não pode ser banalizada, porque ela é intrinsecamente violenta. E ela deve ser uma espécie de última ratio do Estado, né? Um último instrumento, e não algo ordinário, por uma certa visão de espetacularização que, em um certo sentido, se impôs globalmente. Então, muita gente aplaude prisão de pessoas que, se você olhasse racionalmente, poderiam ter outras punições, tão eficazes quanto, no sentido da reprovação social daquela conduta, e que não gerariam esses subprodutos de, por exemplo, você enxugar gelo, porque se você encarcera todo mundo, uma espécie de alienista do Machado de Assis, né, bota todo mundo para dentro da Casa Verde, você obviamente vai demandar cada vez mais recurso público para manter isso. Não é uma questão, portanto, apenas financeira, mas é também financeira. É uma medida de racionalidade e uma medida humanizadora. Então nós temos, sem dúvida nenhuma, algumas dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de presos no Brasil que poderiam estar cumprindo a sua penalidade, a sua reprovação social de outro modo, com as chamadas penas alternativas. E esse é um debate que não diz respeito aos governos, diz respeito ao sistema de justiça, sobretudo. E, em larga medida, a sociedade, porque a sociedade, uma parte dela, às vezes até instigada por meios de comunicação, acaba, às vezes, aderindo a uma cultura do vale tudo. Não, vai pegar e enfiar todo mundo na cadeia, como se isso fosse resolver alguma coisa. O senhor acha que os meios de comunicação eles têm um papel no sentido de fazer a sociedade acreditar não em justiça, não em recuperação do infrator penal, mas acreditar na vingança contra, porque parece, a gente assistindo esses programas policialescos que tem na TV, a gente sente que há um incentivo da mídia, talvez meramente, eu acho que isso não é ideologia, isso é busca de audiência, né? Um estímulo a que as pessoas encarem as penas privativas de liberdade como uma vingança. Então tem que jogar o sujeito numa masmorra, onde ele vai ser viciado durante anos e anos, e sem as pessoas lembrarem que esse sujeito volta para a rua um dia. Claro, e isso deriva, sem dúvida, de interesses comerciais, às vezes visões ideológicas, mas isso se sustenta num certo mercado. Nós temos a hegemonia da civilização do espetáculo e do entretenimento como valor supremo a ser buscado em nome da suposta felicidade, faz com que se desenvolvam mercados de patologias como essa, que é a indústria do horror. Então, é uma reflexão muito urgente até, porque quando nós pegamos uma questão como as penitenciárias brasileiras, de um modo geral, não só a situação do Maranhão, nós precisamos encontrar respostas que sejam eficazes. Não é fazer mais do mesmo, senão nós vamos ficar nesse ciclo vicioso que se retroalimenta. Mais violência urbana, mais polícia, mais prisões, mais penitenciárias, mais violência, que é o ciclo que a gente está assistindo nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil. E claro que você precisa da ação repressiva do Estado e, inclusive, nós aqui aumentamos o número de policiais, aumentamos o número de viaturas. Só esse ano eu já entreguei 440 viaturas novas para as polícias do Maranhão, que é o maior programa de renovação de frota que já houve aqui no Estado. Não estou negando, portanto, o papel repressivo do Estado. Agora, tem que reconhecer, e tem que ser muito claro em relação a isso, muito leal com a sociedade, para dizer que isso é insuficiente. Essa cultura do encarceramento, ela é insuficiente, ela é demagógica. E você tem que procurar exatamente separar o joio do trigo. O autor de um crime
violento, com grave ameaça à pessoa, crimes bárbaros, é claro que ele tem que ser encarcerado, indiscutivelmente. Agora, uma situação, por exemplo, da chamada mula do tráfico, né? Você vai lá e prende. Qual a eficácia social disso? No outro dia tem outro cumprindo esse papel. Eu estou falando do grande traficante, do atacadista, enfim. Estou falando daquela pessoa que foi pega ali no aeroporto, ou numa rodoviária, ou caminhoneiro, aí enfia 10 anos o cara na cadeia. Não vai resolver o problema do tráfico, porque o mercado existe. Mão de obra não vai faltar. Não vai faltar. Na elite, quem sustenta o tráfico no Brasil é a elite da sociedade, não é o cidadão lá que está lá no morro. Quem tem dinheiro para comprar. Os grandes consumidores, os grandes atacadistas estão onde? Estão exatamente nesses segmentos da elite dominante do país. Então, esse mercado vai continuar a existir, as festas, enfim, os que alimentam essa indústria vão continuar a ser feitas por esses segmentos da elite brasileira, e vai ter mão de obra para colocar no lugar desse sujeito, desse cidadão, dessa cidadã, que vai estar lá 10 anos na cadeia.